Hoje, a gente vai mergulhar numa história que começou muito, mas muito antes de qualquer uniforme, de qualquer empresa de segurança. É a história da nossa própria sobrevivência. Porque, olha, antes de ser uma profissão, segurança é um instinto. É a jornada que define quem a gente é como espécie. E para entender essa jornada completa, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa lá atrás, com os primeiros hominídeos lutando para viver. Depois, vamos passar pelas grandes revoluções que mudaram tudo, ver como nasceu o especialista em proteção, como essa indústria se profissionalizou e, por fim, chegar no papel do vigilante hoje, na era digital. Vamos lá, então. Bom, nossa história começa aqui, num mundo onde a gente era tanto caçador quanto caça. A sobrevivência não era algo garantido, não. Ela era conquistada dia após dia com muita cooperação, inteligência e, claro, com as primeiras ferramentas que a gente inventou para se defender. E sabe qual foi a nossa primeira e mais poderosa ferramenta de segurança? Não foi uma lança nem uma pedra. Foi a união. Viver em grupo era a principal estratégia. Pensa só, grupos maiores intimidavam predadores, permitiam que sempre tivesse alguém de sentinela, de vigia, e com o surgimento da linguagem, ficou muito mais fácil e rápido avisar sobre um perigo. A segurança, na sua essência, nasceu social. E conforme nosso cérebro evoluía, as nossas ferramentas evoluíam junto. A gente saiu de um uso bem básico de pedras e galhos, lá com australopitecos, e foi para as primeiras pedras lascadas do Homo habilis, que já serviam para cortar. Aí veio o Homo erectus, que trouxe a simetria, os machados de mão bem mais elaborados. Os neandertais deram um passo além. Eles aprenderam a fixar pontas de pedra na madeira, criando lanças de verdade. E, finalmente, nós, Homo sapiens, criamos o grande pulo do gato tático. As armas de longa distância. O arco e flecha, por exemplo, que permitia atacar sem precisar chegar perto do perigo. E avançando um pouco mais nessa história, a gente começa a ver uma mudança fundamental. A humanidade começou a transferir a sua defesa. A gente parou de depender só da nossa biologia, dos nossos músculos, dentes, e começou a externalizar, a colocar nossa segurança na tecnologia. E 3 revoluções foram a chave para essa virada. A primeira grande revolução, claro, foi o domínio do fogo. De repente, a noite não era mais um território de medo total. O fogo mantinha os predadores longe. Mas o impacto foi muito mais fundo. Ao redor da fogueira, a gente trocava histórias, fortalecia laços, a cultura floresceu ali. E talvez o mais importante, cozinhar os alimentos liberou uma energia gigantesca que foi toda para o nosso cérebro. O fogo nos deixou mais seguros e, literalmente, mais inteligentes. A segunda revolução foi a metalurgia. Com o metal, a gente passou a criar ferramentas que simplesmente não quebravam com facilidade. Arados de metal permitiram plantar em terras mais difíceis, o que gerou mais comida, mais gente, cidades maiores. Só que o metal também mudou a guerra para sempre. Espadas, escudos, armaduras, isso criou uma nova classe de especialistas, os guerreiros profissionais. E os primeiros exércitos surgiram para defender toda essa nova riqueza. E a terceira revolução foi química, a pólvora. Se o metal mudou a luta corpo a corpo, a pólvora praticamente acabou com ela à distância. Sabe aquelas muralhas de castelo, que por séculos foram o símbolo máximo de segurança? Diante de um canhão, elas viraram pó. O poder, que antes era todo dividido entre senhores feudais, se concentrou na mão de reis que tinham grana para bancar exércitos com armas de fogo. Foi aí que nasceram os países dos estados modernos. Com cidades crescendo, com as pessoas acumulando coisas e com os estados se formando, uma nova necessidade apareceu. A segurança deixou de ser só sobre a sobrevivência do grupo e passou a ser também sobre proteger bens, proteger o que era de alguém. É exatamente aqui que nasce a figura do especialista em segurança. Essa frase aqui, ela resume tudo. O ponto-chave é esse: segurança privada não é uma invenção de agora. Ela é uma consequência direta do nosso sucesso como civilização. No minuto em que uma pessoa teve algo de valor que o grupo todo ou o Estado não conseguiam proteger o tempo inteiro, surgiu a necessidade de ter uma proteção específica dedicada àquilo. E a gente vê exemplos disso em toda a história. Lá na Mesopotâmia, já existiam guardas para proteger caravanas de comércio. Em Roma, enquanto o exército cuidava das fronteiras, a elite contratava forças privadas para proteger suas casas e negócios. Na Idade Média, cada senhor feudal tinha sua própria milícia. E nas cidades, as associações de comerciantes organizavam a vigilância noturna para proteger os armazéns. Dando um salto no tempo, a gente chega num mundo bem mais parecido com o nosso.
E vamos ver como essa necessidade de proteção especializada acabou se transformando numa indústria de verdade, formal e superestruturada. O grande marco da segurança moderna acontece lá no século XIX. As forças policiais públicas estavam começando a surgir, mas, na real, eram bem ineficientes e não podiam cruzar a fronteira de um estado para o outro. E foi nesse vácuo que apareceu a famosa agência Pinkerton nos Estados Unidos. Eles faziam o que o Estado não conseguia. Perseguiam bandidos por vários estados, protegiam a construção das ferrovias e até faziam investigação para empresas. Eles provaram que o setor privado podia preencher umas lacunas de segurança bem importantes. E esse modelo ele foi se firmando em fases. Primeiro, durante a Revolução Industrial, para lidar com a criminalidade nas cidades que não paravam de crescer. Depois, já no século XX, com as grandes corporações, a necessidade ficou mais técnica, sabe? Era preciso proteger ativos de altíssimo valor. E aí, finalmente, o setor se formalizou de vez, foi regulamentado e surgiram as grandes empresas que a gente conhece hoje. E isso tudo nos traz até aqui, hoje, onde segurança é algo muito, mas muito mais complexo do que uma lança de pedra ou um guarda num portão. Bem-vindos à era da segurança 4.0. O vigilante moderno hoje trabalha dentro de um sistema de 4 camadas. Tem a camada física, que são as barreiras, os muros e, claro, a presença humana. Tem a eletrônica, com câmeras, alarmes, sensores, tudo que ajuda a monitorar e detectar. Tem a camada jurídica, que são as leis, os contratos, as regras do jogo. E, cada vez mais importante, tem a camada digital, que é a cibersegurança, a proteção de dados, que hoje valem mais que ouro. E isso nos mostra uma coisa fundamental. A segurança privada hoje não é só para reagir a um problema, ela é proativa. Ela é o que torna a economia moderna possível. Pensa bem, sem a garantia de segurança para uma fábrica, para o transporte de mercadorias, para os dados de uma empresa, muitos negócios simplesmente não poderiam existir. A segurança viabiliza o progresso. E o futuro? Bom, o futuro já está batendo na porta. A segurança 4.0 caminha para ser cada vez mais preditiva. O que é isso? É usar a inteligência artificial para analisar um monte de dados e prever um comportamento suspeito antes que ele vire um incidente. É sair da reação e ir para antecipação. Então, quando a gente olha para essa jornada inteira, desde a primeira fogueira até a inteligência artificial de hoje, a gente vê que a necessidade de proteção é uma das coisas mais constantes na história humana. A questão que fica é, nessa história tão longa, qual vai ser a contribuição de cada profissional para o próximo capítulo da evolução da segurança? A história continua sendo escrita e cada um de nós tem um papel nela.